Hoje a review será um pouquinho diferente, principalmente pelo fator de que eu não tenho a caixa desse produto, mas que é o deck set do Hell's Chain. Mas bom, eu não tenho a caixa desse produto, mas ele é o BX21 e é um deck set do Hell's Chain. Esse produto, ele tem uma história muito interessante, porque originalmente não era pra vir ele. Era pra vir o primeiro 3-on-3 deck set de Beyblade X, que vinha com os recolors dos três, do Wizard Arrow, do Hell Scythe e do Night Shield com os combos trocados. Só que o vendedor mandou esse deck set, que é o do Hell's Chain. E isso foi bem cômico na época, porque eu não tava nessa expectativa. Bem, se pô, vai chegar o deck set padrão, né? Mas não, veio esse. Mas eu não reclamo. Mas vamos lá. É o BX21, possui base do tipo equilíbrio, tipo defesa e tipo ataque. E é um deck set que vem com 3 bases com combos diferentes e 2 bases com combos diferentes e um base stock. Então é um conjunto que você compra para ter principalmente peças extras e um base stock específico. Aqui, daí também vem um skill up guide da época, que é um skill up guide que fala, na época de lançamento, que você tinha que ter os 2 deck sets para você batalhar com eles e tal. Aqui também uma sugestão de combo, que é o Rhino Horn 560 Point. E um teaser do Phoenix Wing da época. E bom, é isso daqui que é o deck set. O Skill Up Guide no caso. E bom, eu vou desmontar aqui as coisas, tanto que o manual eu vou deixar de fundo. Tá? Principalmente porque eu não tenho a caixa desse produto. Então, vamos lá. Bom, os 3 bases montados. Eu vou começar com o Wizard Arrow, tá bom? Então, bora lá. Bom, começando de baixo, aqui a gente tem a Bit, que é a Needle. Needle é uma bit de defesa, que pelo seu próprio nome diz, Needle é de agulha. Ou seja, uma bit mais afiada, que serve para o bem ficar no centro da arena, recebendo os impactos e defendendo eles. É uma bit que vem numa cor laranja, ela também possui as engrenagens aqui para que se conecte na Extreme Line e dê um contra-ataque. E ela não possui reforça burst em relação às outras bits de ataque e de equilíbrio. Uma bit de defesa padrão que veio nessa cor alaranjada bem bonita, inclusive. Em seguida, temos aqui a Ratchet. Essa daqui que é a 480. 480 vem de duas numerações. 4 devido aos seus pontos de impacto, que são 4, e 80 devido à sua altura. A 480, ela tem essa altura mais alta no geral. Ela tá nesse caso aqui, por enquanto, as alturas 80 são as mais altas até o momento. E 4 pontos de impactos bem proeminentes. Isso é uma Ratchet que não é tão boa no geral, porque ela leva burst muito fácil em relação às outras Ratchets. E não é tão interessante assim. Ela tem um equilíbrio bom, mas que não é tão interessante para você usar num combo. Vale a pena mais usar uma 380, caso você queira usar o Spectros 80, no caso. Mas é uma Ratchet bem ok. Mas que vai ser bem explicado o porquê que ela tá aqui nesse deck set. Em seguida aqui temos um Recolor do Wizard Arrow numa cor laranja muito bonita. Wizard Arrow é uma Blade de resistência e que possui esse formato mais circular. Esse formato aqui serve para que ele consiga manter mais sua resistência e sua força centrífuga seja beneficiada devido a esse formato. Como vocês podem ver, ele possui muito peso pro lado externo. E esse formato aqui que é bem liso, porém com 2 pontos de contra-ataque, sendo essa ponta aqui e aqui no comecinho da lâmina. Então, quando você vira de lado, você consegue ver que ele é bem tranquilo e não tem muitos pontos de impacto evidentes. E aqui embaixo ainda fica mais evidente isso. Aliás, esse molde aqui não é o molde atualizado, então ele tem mais riscos de ocorrer quebras e tal, mas é bem tranquilo até agora, eu não vi nenhum problema. Então, é uma Blade bem tranquilinha, não tem muito uso para competitivo atualmente, mas que é muito bonita. Nessa cor, principalmente, muito bonita. O laranja do Gear Chip é bem interessante de se ver. Dá pra ver que é um Wizard Arrow meio com os olhos rosa ali, bem bonito. Mas é uma Blade bem bonita, bem interessante até, pra você ter na coleção.
Em seguida, vamos para o segundo combo desse deck set aqui. Começando de baixo, temos aqui a beat, que é a Low Flat. Low Flat é uma beat que veio originalmente lá no Shark Edge, no Random Booster. No Random Booster de volume 1 de Beyblade X. E é muito interessante ter vindo nesse deck set, porque no outro deck set vinha um Shark Edge verde. E com os dois deck sets você tinha um combo stock você tem um combo stock do Shark Edge caso você pegue os dois deck sets. Então é bem marketing isso aqui. Mas a Low Flat é uma beat que, diferentemente da Flat padrão, você pode ver que ela é mais baixa. E dá pra perceber isso aqui também porque o padrão dela aqui no centro é cortado. Então significa que é uma beat mais baixa. E como dá pra ver aqui, ó, se focar a câmera, ó, como dá pra ver aqui, ela tem uma estrutura bem menor da ponta. E isso daí ajuda com que ela conecte na Extreme Line muito mais facilmente devido a essa altura. Outro detalhe também que vale a pena ressaltar é que, diferentemente da Flat, ela não possui um furinho, ela é totalmente plana. Isso vai fazer com que ela acelere ainda mais, tenha mais fricção com a arena e tenha conexões com a Extreme Line muito mais fáceis. Porém, em relação à Flat, ela perde muito mais resistência, muito mais rápido. Ela pode conectar muito mais fácil na Extreme Line, pode ter muito mais velocidade, mas ela perde muita resistência muito rápido em relação a uma Flat padrão. E ela possui aqui o reforço a Burst, que serve para que ela segure melhor na Ratchet, e assim não receba um Burst tão fácil e nem ejete tão fácil do bem. Ela tá aqui numa cor amarelo, amarelo siciliano, limão siciliano aqui, que a câmera não capta direito a cor, mas é muito forte esse amarelo, inclusive. Mas é bem interessante perceber isso. Uma beat bem interessante para combos. Em seguida, temos aqui um 360. 360 esse que tá numa cor amarela também. Um amarelo translúcido, como dá pra ver. Nas cores do Wizard Arrow padrão, por exemplo, no combo stock que vem de fábrica. Mas 360 é composto novamente pelas duas numerações. 3 pelos seus pontos de impacto, que são 3, que não são tão evidentes, mas que ajudam na centralização do Bay. E 60 da sua altura, que não é tão alto em relação a 80 que temos aqui. Como vocês podem ver, o 80 ele é bem mais evidente, a questão do plástico translúcido, e acaba fazendo que ele seja mais baixo nesse caso, o 360. Então, por enquanto, a altura 60 é a altura mais baixa do momento aqui de Beyblade X. E novamente ele possui aqui a sua centralização com LR, mas com o Night Lance aqui gira para a direita, ele está configurado para R. Mas é uma Ratchet muito interessante e muito boa para combos. E em seguida temos aqui o Night Lance. Night Lance aqui, que é uma blade de defesa focada muito em contra-ataque. Ela tem esse formato triangular aqui, mas que quando você vê assim, ele é totalmente reto. Ele tem os seus pontos circulares ali, mas que servem basicamente para dar contra-ataques. Ele contra-ataca muito bem todos os golpes dos oponentes e consegue dar um ótimo contra-golpe em relação a tudo. É muito interessante perceber isso, e sua distribuição de peso também. É muito equilibrado, é uma das blades de defesa mais equilibradas que tem até o momento. E bom, ele tá nessa cor aqui amarela também, muito bonita, e com uns detalhes em roxo aqui no Gear Chip, muito bacana. E ele tem todo esse design que tem um design aqui de ponta de lança, basicamente. Ele possui um design de ponta de lança no geral. E, mano, é uma blade muito interessante para combos com Taper, por exemplo, que se aproveitam muito mais dessa resistência e ele consegue dar contra-ataques muito bons. O único problema sincero do Night Lance é que ele eclode muito fácil. Ele é uma bomba, sinceramente. Mesmo com uma beat que tem um reforço a burst, se ele tiver num combo um pouco mais alto, ele leva a burst muito fácil. Então é um dos principais pontos negativos, mas que é um Night Lance muito bonito, sinceramente. Mas esse é um dos pontos negativos dessa blade. Mas é uma blade, inclusive, muito alta, tá? É uma blade bem alta em relação às outras blades. Então, esse aqui é o Night Lance.
Agora vamos pro único combo estoque que tem aqui nesse set. Começando de baixo, temos aqui o High Taper. High Taper, ele é uma versão mais alta do Taper, propriamente dito. Como eu disse, as versões High, nesse caso comparando aqui com a Taper original, vocês podem ver, ele tem essa estrutura aqui, que é um pouquinho mais grossa, evidenciando que é uma versão High dessa bit. E o High Taper, ele tem pouquíssimas mudanças, assim, da Taper padrão. Ele só é mais alto, relativamente mais alto que a Taper, como vocês podem ver assim de lado deles, mas ele também possui uma questão muito interessante que acaba sendo muito estranha. Eu não sei se é questão do furo aqui no centro, tal, dele ser um pouquinho mais largo, não sei essa questão, mas o High Taper em relação ao Taper ele é muito mais controlado. Ele tá nessa curvinha aqui, mas ele, voltando para a especificação da peça, ele é muito mais controlado em relação ao Taper. Então, é uma bit estranha. Ela não tem tantas mudanças em relação à sua versão, na sua primeira versão, mas que é muito mais controlada. Então ela pega um pouco mais rápido, um pouco mais fácil na Extreme Line também, mas ela é muito mais controlada em relação à Taper padrão. Então é bem interessante perceber isso. Novamente dizendo, ela tá numa curvinha padrão, ela também possui os dentinhos aqui para encaixar na Extreme Line, e ela é, como eu disse, é bem mais controlada. E ela também possui o reforço burst, que a gente consegue ver aqui por essa parte mais grossa, que serve para travar bem melhor, devido a ser uma ponta mais agressiva. Então, essa aqui é a High Taper. Aqui temos o 560, o 560 inclusive que estava amassado. Bom, 560 é uma ratchet que veio originalmente lá no Lion Claw e tá numa cor vermelha muito bonita. Mas bom, 560 é uma ratchet que tem 5 pontos de impacto e são muito é uma ratchet relativamente grossa em relação às outras. E ela é uma ratchet que, sinceramente, ela possui uma estabilidade muito boa. Ela é muito interessante para combos de defesa no geral, ou combos que precisam ficar um pouco mais orientados ao centro da arena. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, ela consegue ter uma grossura um pouco mais evidente em relação às outras blades, em relação às outras ratchets. Ela também está na Ultra 60, como dá para ver aqui, ela está no espectro mais baixo de ratchets até o momento, e ela está nessa cor vermelha muito bonita. E é bem interessante perceber que ele veio com 560, muito interessante. Principalmente porque o seu combo acho que vai ajudar muito com isso. E principalmente pela High Taper ser um pouco mais controlada que a Taper, deve ajudar principalmente essa questão do ratchet um pouco mais centralizado. E aqui novamente mostrando que ela tem os indicativos de LR, caso eu precise trocar por um blade da esquerda, dá para trocar. Então, aqui temos o 560. Agora indo para a Blade. A Blade aqui é o Hell's Chain. Hell's Chain é uma blade de equilíbrio que, olhando de assim, ela é bem circular. Novamente, Hell's Chain, ela tem todos uns desenhos de correntes aqui muito interessantes. Porém, a questão do Hell's Chain é que esse deck set como um todo, ele serve para você brincar com as alturas do Hell's Chain. Por quê? A blade do Hell's Chain, quando você vira ela de lado, ela possui diferentes padrões de ataque. Vocês podem ver. Quando você olha de assim, se ela estiver numa altura média, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela basicamente vai estar ela vai estar num sentido ao qual ela vai estar contra-atacando os oponentes, porque ela pega dessa parte aqui e vai dar um leve smash. Basicamente, ela vai dar um smashzinho pra cá. Ela vai estar contra-atacando os oponentes com esses smashes. Porém, se ele estiver numa altura mais baixa, numa altura mais alta, ele vai pegar só nessas partes lisas, assim defendendo melhor os golpes. Porém, se ele estiver num combo mais baixo, ele vai pegar nessas pontas de corrente aqui que vão dar um ataque que vai desestabilizar ainda mais o oponente de baixo. Então o Hell's Chain, ele brinca muito com essa questão de, dependendo da altura que você tiver, o padrão de ataques dele vai ser diferente. Ou ele vai defender muito, ou ele vai contra-atacar, ou ele vai atacar.
Então é bem interessante isso, dependendo da altura ele vai agir de certa forma diferente. E é uma Blade muito interessante para combos de defesa, no geral, porque ela consegue se aproveitar muito bem dessas ondulações como um todo. E olhando assim das cores, ela é uma cor magenta, talvez, com o gear tip preto e muito bonita essa ilustração do Hells aqui no centro. Aqui embaixo você pode ver toda a distribuição de metal dele e contrapesos dele, por mais que aqui pareça que ele seja desequilibrado. É contrapeso para manter ele bem equilibrado, é uma Blade bem equilibrada inclusive. Mas que essa é a brincadeira desse deck set que eu falei. Ele tem um ratchet mais alto, ele tem uma bit de tamanho padrão, ele tem uma bit de tamanho mais alto e uma bit de tamanho mais baixo para você brincar com essa questão de qual vai ser a movimentação e padrão de ataques do meu Hells Chain. Por isso que ele vem com todas as peças um pouco mais variando nas alturas. Então é muito interessante perceber isso. E bom, falado de todas as peças, vamos montar todos os bays? Vou começar aqui pelo Wizard Arrow. Novamente, você pega aqui a sua Blade, alinha ela com essa parte branca aqui, alinhado, você gira a parte externa do ratchet, travando assim, fazendo esse clique, depois encaixa a bit. Aqui temos o Wizard Arrow 480 Needle. Vamos pro próximo. Vamos para esse carinha aqui. Night Lance, mesmo esquema. Alinha as partes brancas com o encaixe aqui da Blade. Depois gira até você perceber que prendeu. Em seguida você pega aqui a bit e encaixa. E aqui temos um combo de ataque, que é o Night Lance 360 Low Flat. E por último, vamos ter aqui o combo Stock. Novamente, mesma questão, alinha as partes. No caso, vai fazer um sinal de trava aqui. Você vai perceber que ficou preso. Em seguida, você encaixa a bit e pronto. Aqui você tem o combo Stock desse cara, e que é o da temática aqui, que é o Hells Chain 560 High Taper. Então, todo esse deck set aqui vai brincar com as alturas do Hells Chain para você variar com os combos dele. É um deck set, então você pode assim customizar todas essas partes. Eu quero o Hells Chain para ataque baixo, então eu coloco a Low Flat, porque aí ele vai ter um padrão mais baixo. Pô, mas eu quero que só desestabilize com os smashes. Então o que você faz? Você pega ele e coloca o 480 Low Flat. Pô, mas eu quero ele numa altura padrão, porém conserve bastante a resistência. Então, sei lá, pega o 360. O 360 e coloca ele com High Taper. Pronto, você está com um combo um pouquinho mais tranquilo. Ah, mas eu quero um combo super alto para ele, mesmo assim, ter uma defesa móvel. Então, 480 High Taper. Então você pode, basicamente, fazer todas essas variações de altura e brincar com essa questão de qual vai ser a defesa ou ataque do Hells Chain ou contra-ataque dele. Então é muito interessante perceber isso. E bom, não vamos ficar só no falatório e vamos ver como é que funciona na prática. Então, bora lá para a arena básica de Beyblade X. Bom, deck set em mãos, então vamos fazer um teste dele na arena básica da Hasbro. Vamos primeiro com o Night Lance e o Wizard Arrow. Wizard Arrow de defesa. E agora o Night Lance de ataque. Ok. Mas o Wizard Arrow defende muito bem os ataques desferidos contra ele pelo Night Lance, está se marcando 2-0. Ok, Wizard Arrow. E agora o Night Lance. Uou! Tentou um Extreme Dash ali para finish, mas novamente Wizard Arrow cautela esses Extreme Dashes e consegue defender de novo, fazendo assim 4-0. E bom, como o vencedor da última batalha foi o Wizard Arrow, nada mais justo colocar ele contra o Hells Chain primeiro. Então bora lá. Wizard Arrow e agora o Hells Chain. Ok, Hells Chain. Eu percebi que com High Taper é mais controlada a movimentação ali pelo centro da arena. Então pode ser uma vantagem para ele.
E provavelmente eles vão estar num par de altura. Então, os contra-ataques do Hell's Chain são mais potentes, dependendo. E... o Wizard Arrow marca um ponto. Pelo menos pra mim foi um ponto, tá? Caso você tenha visto algo diferente, diga nos comentários. Mas eu vejo como 1-0. Então vamos lá. Wizard Arrow. E agora o Hell's Chain. Uou! Quase Extreme Finish. Mas Hell's Chain consegue um over. Como eu disse, a altura da Blade acaba influenciando. A altura do B acaba influenciando os golpes da Blade. Então é interessante perceber esse detalhe mínimo. Então, 2-1. Wizard Arrow. E agora o Hell's Chain. Ok, pegou um Extreme Dash. Segundo, mas não acertou. Ok, agora vai naquela conservação de resistência. Vamos ver se o High Taper consegue bastante, porque o equilíbrio, o que não está acontecendo aqui. Está bem desequilibrado o Hell's Chain com pouca rotação. E acaba que o Wizard Arrow empata, assim ficando em 2-2. Ok, Wizard Arrow e Hell's Chain. Ok. Acertou o Extreme Dash, mas não... Eu ia falar, mas não teve tanta eficiência, mas nos golpes subsequentes dele, ele teve um over, e foi muito bem merecido. Então, tá 4-2 e o Hell's Chain é vencedor. Agora vamos colocar o Night Lance contra o Hell's Chain. Hell's Chain primeiro, e agora o Night Lance. E eu quero falar, o low flat nessa arena é muito bom, cara. Ó, ele encaixa muito fácil e consegue dar ótimos ataques. Então, 2-0 pro Night Lance. Hell's Chain. E agora o Night Lance. Meu amigo, o que esse Night Lance fez agora não tá explicado. Eu vou ter que deixar na câmera lenta pra conseguir visualizar melhor o que aconteceu. Mas ele fez um Extreme Finish. Então ficou em 5-0. Foi bem equilibrado as batalhas até. Bom, esse deck foi o vídeo, espero que tenham gostado. Como deu pra ver, o deck 7 é bem ok. Não vou falar que ele é tão bom. Mas aí tem peças muito interessantes, como a Low Flat, 360, 560 e o próprio Hell's Chain. Propriamente no competitivo. O Wizard Arrow é um combinho que eu não me afeiçoei muito, mas que ele demonstrou uma ótima performance, pelo menos nas batalhas do vídeo aqui. Mas, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado, e até a próxima, falou, fui!